E aí, bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso de Tailwind CSS. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o Hover e o Focus, então bora lá começar. Para começar, para explicar basicamente o que é um Hover e um Focus, é, eu só vou adicionar aqui um bloco. Eu tenho esse bloco aqui, e é um bloquinho amarelo, mas se eu adicionar a propriedade Hover aqui e colocar, por exemplo, bg Ember 500, depois desse hover, basicamente toda vez que eu passar o mouse por cima, esse bloco vai ficar da cor que eu indiquei aqui. Se eu colocar um verde, mesma coisa. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica verde. Então, é bem facinho de utilizar. Para a gente realmente colocar um pouquinho na prática, vou fazer alguns botões aqui para a gente realmente utilizar esse hover. Bora lá. Primeiramente, eu vou deixar o nosso body aqui com o tamanho da tela, usando um H-Screen. E eu vou colocar um flex, justify center e um align center. Item center. Acabo confundindo às vezes. Para os nossos itens ficarem bem no meinho. Eu vou criar alguns estilos de botão aqui, utilizando várias coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, para mostrar um pouco na prática também como que são feitas essas coisas. Então, bora lá. Deixa eu tirar essas classes aqui e eu vou colocar um clique aqui nesse botão. Nosso primeiro botão ele vai ter um BG dessa cor aqui, Teal 500, que é esse meio ciano, um verde água assim. Eu vou colocar o text 2xl para ficar um pouquinho maior, fonte bold, text white, aí eu vou colocar um padding de 4, padding 3, ok, melhorzinho. Um rounded 2xl para ele ficar mais redondinho. Beleza, a gente tem aqui o nosso botão. E aí eu vou querer que quando eu passo mais por cima, ele vai ficar com um background um pouquinho mais escuro. Ok, certinho. Na verdade não precisa ficar tão mais escuro não, eu acho que 600 vai estar bom. Ok, perfeito. Só que vocês podem reparar que tá muito meio dura essa animação, tipo, eu passo o mouse e ele fica, não tá tão agradável visualmente. Então a gente tem algumas propriedades aqui, que é só colocar uma transition, que basicamente ele vai adicionar uma transição quando eu passar o mouse. Só que eu preciso também especificar o tempo. Então, duration é basicamente quantos milissegundos vai demorar para fazer essa transição. Então, se eu colocar 200 aqui normalmente é bom, às vezes demora muito, mas é ver e testar, né? Ok, eu acho que 200 tá bom, acho que até uns 150 pode ficar bom. Beleza. Isso aqui é bom porque pra gente ter um retorno visual quando é pra indicar, olha, isso aqui é clicável. É, ok, muito legal. Eu vou copiar esse botão, no caso eu até vou mudar a div aqui para button, e eu vou fazer mais algumas variações dele, só para mostrar algumas outras coisas que dá para fazer com o hover. Eu vou colocar aqui como flex call, para ficar um em cima do outro, e dar um gapzinho de 4, para não ficar encostado. Ok. É... Aí, aqui nesse segundo, ao invés dele mudar a cor de fundo, eu vou deixar ele um pouquinho maior. Então o padding dele tá 3 atualmente. Eu vou deixar. Será que o padding 4 dá certo? Beleza, eu encontrei a propriedade que eu estava procurando. Essa aqui, Scale, ela basicamente vai fazer com que a imagem possa expandir ou diminuir. Ou não a imagem, mas o elemento que você estiver utilizando. Então, beleza. Aqui eu vou colocar no hover. Eu vou colocar Scale 105. Basicamente,
é 105%, tipo, ele vai ficar 105% do tamanho. Então, se eu colocar um valor menor do que 100, ele vai diminuir, e maior do que 100 ele vai aumentar. Então, vocês podem ver que quando eu passo o mouse aqui desse segundo botão, ele já cresce. Esse aqui ele fica com o fundinho mais escuro e esse aqui ele cresce. Posso até aumentar um pouquinho a duração para ficar mais agradável. E pronto, ele demora bastante, mas fica bem, ele dá um retorno bem legal. E só para finalizar, esse último botão aqui, eu vou deixar o fundo dele transparente e eu vou colocar mais um hover, que quando eu tiver com o mouse em cima, ele vai ter uma border e ele vai ficar com a borda da cor, ele vai ficar transparente, mas com a borda. E o texto, pera, hover border. Um, ok, ele fica com a borda e o texto ele vai ficar preto. Ok. Só deixa eu aumentar o tamanho da borda. Border 2. Ok, beleza. Temos mais um estilo de botão aqui. E para finalizar, eu vou passar um pouco sobre o focus também. Basicamente, o focus é tipo um hover, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou simplesmente copiar esse hover aqui e eu vou colocar no lugar um focus. Mesma coisa para esse aqui. Com dois já dá para mostrar. Basicamente, quando você aperta Tab pela página, ela seleciona as coisas clicáveis que tem ali. Então, o Focus é para isso. Por exemplo, esse último que eu não coloquei o Focus, ele não aplicou quando eu dei o Tab. Mas vocês podem ver, tipo, esse outlinezinho que ele aparece. Esse primeiro aqui, quando eu dei Focus, ele ficou um pouco mais escuro, esse aqui cresceu um pouquinho, esse aqui não fez nada porque eu não tinha aplicado. Então ele funciona da mesma forma, é literalmente só colocar focus dois pontos, mas é bom deixar os dois para uma facilidade assim de navegar pela sua página. Beleza? Esse era o conteúdo que eu tinha para passar sobre Hover Focus. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre design responsivo em Tailwind, então vejo vocês lá.